O Julito, na verdade, mandou esse vídeo aqui Ah, de antes da operação contra a gente. Lá em julho de 20? Acho que foi isso. Eu vou repetir só para concluir. Isso começa, Luciano Ayan é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Wanming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan, pega o sócio dele. ele falou Luciano Ayan e o sócio dele. Quem era o sócio dele, Riso? Era eu? É? Caramba. Ele trabalha pro Dória, pega o silêncio do Arthur do Mamãe Falei, pega o sócio dele que é o Pedro Deiró do MBL, começa a fazer esse trabalho, caça o Pedro Tomates. mandato do... Vamos anotar aqui, me dá um papel, cara, pra vocês entenderem. Veja só o receituário de ações que o Alan dos Santos foi falando. Ou seja, isso foi antes da operação contra a gente, tá? Em 2020. Pra quem não entende, o bolsonarismo com um parceiro que eles tinham no judiciário, um promotor bolsonarista, entrou com uma denúncia bizarra que foi feita, essa denúncia pra um perfil falso bolsonarista, perfil que eu tenho os dados dele, eu sei quem é, só pra ficar claro aqui, porque a galera tava reclamando, ô Renan, você fica expondo adversário. Olha só, se um cara usa um perfil falso pra ficar divulgando inverdades e perseguindo os outros, eu não tenho nenhum problema. Se ele tá no debate público, as pessoas têm que saber quem ele é, até porque se alguém quiser processar ele, que processe, né? É da vida. Quer dizer, a gente tem que se expor, né? A gente põe o nosso na reta e fulano, não. Não, tá no game, tá na chuva, é pra se molhar, irmão. Né? Então todo mundo, calma que todo mundo tem a hora certa, calma, não fiquem tranquilos, né? Então o que acontece? Vamos lá, Alan dos Santos, vocês vão entender. Coisa número 1, ele citou que se você pegar o Luciano Ayan, você derruba, ele citou, acho que era o embaixador chinês, você derruba, cara, o esquema Covidão, tá? Eu nem sei o que esse cara tá falando, mas vamos lá. Você pegasse o Luciano Ayan, você derrubava tudo. Aí volta. Começa de novo. Vocês vão ver onde vai e aí eu vou depois mostrar. Vamos lá. Só para concluir. Ó. Isso começa, Luciano Ayan é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Wanming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro. Olha só. Veja só, esse cara aí era um estrategista político do Bolsonaro. Ele achava que se você pegasse o Luciano Ayan, que era um cara sozinho, meio maluco, que eu nem sei o que aconteceu mais com ele, tá desaparecido. Você pegar ele, você ia acabar com todos os adversários do governo Bolsonaro. Veja só, vamos dizer, a imaginação, o lance, né, a fantasia na cabeça desse cara. Vamos lá, prossegue. Com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Então, pausa. Ele precisa, veja só, tô aqui no meu diagrama. É necessário uma investigação contra o Ayan, tá? Porque aí você pega todos os adversários do Bolsonaro. Então, o Alan dos Santos está propondo que se você tiver uma investigação contra o Ayan, você vai pegar o Covidão. Então você precisa de uma investigação para pegar o Covidão. Veja só o diagrama aqui, ó. Você precisa de uma investigação, que aí você pega esse esquema que ele chama de Covidão. Aí você vai pegar todos os adversários. Então, antes de uma operação policial que aconteceu, prendendo esse Luciano Ayan e apreendendo todos os seus computadores, todo o celular e tal. Ou seja, eles iam pegar o esquema. O Alan dos Santos estava propondo isso. Vamos lá, prossiga. Com relação a esse cara. Você vai lá, começa no Luciano Ayan, pega o sócio dele, trabalha pro Dória, pega... Quem é o sócio dele que trabalhava pro Dória? Vamos lá, prossegue. Acho que deve ter misturado já o Mônaco ou não? Ah, ele já tá falando o Alexander Mônaco ali, né, que foi colocado no... Então aqui ele tá entregando um negócio, né? Ele deve ter visto que o cara que fazia os superchats, que era o Alexander Mônaco, que mandava publicamente superchat pra gente, ele tinha uma empresa, essa empresa forneceu o serviço pro governo do estado de São Paulo, que não tinha relação nenhuma conosco. Então ele já dava a sugestão, o Alan dos Santos, antes do evento, que o Luciano Ayan tinha correlação com o Alexander Mônaco, certo? E isso envolvia o Dória. Veja só onde a gente vai chegar, prossiga. Olha isso aqui. O silêncio do Arthur do Mamãe Falei. Pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Pedro Tomates. Caça o mandato do cambojano. O nome dele, o Kim Kataguiri, cambojano paraguaio. Caçar Kim. Então tava nos planos dos caras caçar o mandato do Kim. Vamos lá. Pega, faz
Faz a cassação do cambojano paraguaio. Começa a descobrir por que ele estava vindo com essa história de cassação. Pega as informações que eu falei da reunião da Kelly 4, envolvendo Barroso, envolvendo Alexandre. Você pega tudo isso, mais o Marcelo Odebrecht, envolvendo Toffoli. Irmão, o que não falta... Essas pessoas, o conspiratório, ele vai jogando várias informações, a galera acha que ele é muito inteligente, o cara tá... Mano, ele sabe de muita coisa, só jogando o mic. Riso, ó, vou criar uma composição. Cara, pega agora, você vai pegar o Marcelo Brigadeiro, tá? Pega a Jontex, que é uma fabricante de camisinha. Há anos, o que o Marcelo Brigadeiro fala? Qual é o slogan dele? Transo muito. Transo muito. Você vai pegar a Jontex. Do que é feito uma camisinha? Latex. Látex. Látex utiliza material tanto da indústria extrativa de borracha quanto a indústria do plástico, certo? Extrativismo de borracha, região norte do Brasil, tá? Põe na cabeça. Quem que tá na região norte? O que tá rolando agora, que vai rolar? COP30. COP30. Renan Santos atacando a COP30. Qual o interesse nosso em atacar a COP30? Será que isso não é um esquema da Jontex para derrubar os governadores do norte e derrubar inclusive os governadores aliados do Bolsonaro no norte? Será que a Jontex não está interessada em ter ela própria uma espécie de um monopólio sobre o sexo usando látex? Tá aí. Por isso a gente enviou inclusive o Arthur Duval pra Ucrânia pra ficar com a fama de tarado pra falar pro público fazer sexo. Entendeu? Agora veja um ponto. João Dória Júnior. Você viu que teve um vídeo dele que vazou, supostamente dele, fazendo sexo, né? Sim. Quem é que vazou isso? Os mesmos caras, vejam só, que saiu até matéria do Piauí, que supostamente forjaram um vídeo também sexual contra o Padre Júlio. Entendeu? Então você tá tô juntando os pontos aqui. Eu tenho mais um ponto. O Pedro Tomates fez aquele painel da direita transante. Direita transante. Você percebe que tem um elemento central aqui. Sexo. Jontex, Marcelo Brigadeiro e o interesse sobre o látex brasileiro. Mesma região que o Macron tá tentando tomar. Macron, que já tem fotos dele, supostamente participando de suruba com imigrantes lá na França. Eu vou falar. É prender o Marcelo Brigadeiro, você derruba até o Macron. É prender o Marcelo Brigadeiro, cai o Macron. Cai o Macron. Tá? Caramba. Vamos lá. Entendeu? Acabamos de criar. São vias que foram abertas para o Bolsonaro poder desmentir e destruir todas as narrativas. Gabinete do ódio, Mandetta dizendo que ele não foi científico com relação ao Covid, etc, etc. É um turning point tão absurdo que eu acho que até o Tomás, junto com a TT, se eu der umas dicas, eles conseguem fazer. Mas o André Mendonça, o Jorge, o Braga Neto e o Aras não conseguem. Então, deixa eu entender. Ele gostaria que o André Mendonça, que o Braga Neto, ou seja, pessoas estratégicas que atuavam na área de justiça e estratégia do governo Bolsonaro, usassem essas informações importantes que o Alan dos Santos punha para botarem um aparato do Estado, a.k.a., vamos ser honestos aqui, Polícia Federal, atrás da gente. Esse é um defensor da liberdade, tá? O que aconteceu, amigos? Realmente, depois desse vídeo dele, ou seja, ele sabia da operação que ia ter, porque o promotor é bolsonarista. O promotor ficava tecendo loas no Twitter. Ele e a esposa dele é o Bolsonaro. Eles sabiam que ia ter uma operação da Polícia Civil pra pegar a gente. Ele sabia disso. E a operação, veja só a coincidência. Ela criou uma maçã, ela criou um absurdo qualquer falando que eu roubava 400 milhões e lavava dinheiro através do superchat com um cara que é o Alessandro Mônaco que mandava superchat aberto pra gente, com o Google ficando com 30%. E na verdade o Ayan usava grandes sistemas informatizados pra viabilizar uma mata de lavagem de dinheiro. Uma história sem pé nem cabeça. Aí a história também ia assim, que eu também, paralelamente, fazia tráfico de influência com o Dória, pro Dória colocar esse Alessandro Mônaco num contrato através da FIP, tá? E aí a FIP, que o Kim usou a FIP uma vez pra fazer um estudo pra licenciamento também. Os caras criaram uma merda de uma teoria conspiratória, cujo objetivo, como o Alan dos Santos fala, era pegar o Ayan, prender o Ayan e na busca e apreensão fazer uma coisa que a gente chama de pescaria probatória, fishing. Que ele achava que com, né, o material na casa do Ayan, eles iam pegar todo um grande esquema que ia derrubar o esquema do Covidão. Com os chineses, que nem sei quem é, com o Barroso. Vocês entenderam? É assim o funcionamento desses caras. Rolou, amigos, uma operação da Justiça de São Paulo. Prenderam esse Luciano Ayan por 15 dias. Não acharam porra nenhuma na casa dele. Nada. Prenderam o tal do Alessandro Mônaco, não achou porra nenhuma. Você sabe o que aconteceu com todo mundo?
que inclui eu, os caras da FIP, pessoas probas, honestas. A FIP é uma das instituições mais sérias do Brasil em termos de pesquisa e economia aplicada. Sabe o que aconteceu com todo mundo? Todo mundo foi absolvido. No meu caso, o promotor que queria me denunciar, nem sequer o juiz achou que tinha que andar. O juiz deu um esporro, tá? O juiz e o desembargador deu esporro na peça, no promotor. Tipo, o que é isso? O que é isso? Isso não tem o menor sentido. Agora, foi feita uma operação, sim, e essa operação botou pessoas inocentes na cadeia, porque o objetivo, como a tese dos 400 milhões era estapafúrdia, o objetivo não era prender ninguém por 400 milhões, porque a tese era estapafúrdia. O objetivo era fazer pescaria probatória no Luciano Ayan, porque eles achavam que o Luciano Ayan tinha um grande esquema, e não acharam porra nenhuma, porque o Luciano Ayan só era um cara doido, que não gostava do Bolsonaro. O cara falou, tabela FIP, exatamente. A FIP é quem produz a tabela FIP. Mas eles continuaram. O Aras... Vamos continuar aqui. Só uma lembrança também importante. O argumento usado pra prender o Ayan é que ele estava ameaçando as pessoas por tweets. É verdade. E os tweets era o Ayan falando, tirei um print do que você falou. Era só isso. Não tinha assim, uma grande coisa. Era tweet, print tweet. Foi isso que foi usado como assim, ó, melhor prender ele agora que esse cara tá perigoso. Veja só. É que você quebrou meu raciocínio, não sei o que eu tava falando. Desculpa, cara. Eu falei da FIP. Logo em seguida, o Aras, que foi colocado na PGR por eles, que não serviu pra porra nenhuma além de acabar a Lava Jato, foi lá pra oferecer denúncia contra o Kim. Eles botaram a PGR contra o Kim pra tirar o mandado do Kim. Entendeu? Olha lá, ó. Aras vai investigar se Monark e Kim fizeram apologia ao nazismo, mas não só isso. Teve o negócio da FIP também que eles botaram, o Kim. Pra vocês entenderem que os caras tentaram... Tudo que o Alan falou que ia fazer, aconteceu. Tudo que o Alan falou que ia fazer, aconteceu. E ele tinha informação privilegiada, tá? De um evento que aconteceria no judiciário. Agora eu pergunto pra vocês, esse mesmo Alan tava divulgando um áudio meu que eu falo assim, eu quero que os bolsonaristas se fodam, que o Olavo se foda, eu quero que esses caras vão tomar no cu. Vocês acham que eu tenho que ter algum carinho por um cara que tem informação privilegiada da justiça de uma operação que vai acontecer e que queria que uma operação acontecesse pra fuder minha família e pessoas inocentes porque ele tinha uma teoria conspiratória na cabeça? Um cara que tem uma teoria conspiratória na cabeça e usa por ponta dos contatos dele o aparato do Estado pra perseguir alguém, você acha que ele merece alguma clemência? Eu quero que ele, e eu repito, ele, o Bolsonaro, o Eduardo, eu quero que eles vão pra puta que pariu, eu quero que eles se fodam, eu quero que eles vão pra puta que pariu. Qualquer vagabundo que fez minha mãe sofrer, que fez meu pai ficar preocupado, eu quero que se foda. Aí não é política, aí eu quero que se foda, só quero que se foda. Vão pro inferno. Ai, mas o Xandão, problema é seu. Problema é seu, irmão. Se vira com o Xandão. O problema não é meu, o problema não é do MBL. Vocês, quando tiveram poder, fizeram pior do que ele. Fizeram pior que ele. Então, que se dane. Que se dane. Tá? Aí vem pagar de libelos, defensores da liberdade. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui. Pessoal, like da live pra ajudar essa live a crescer. Já estamos com quase 5 mil pessoas. Agora sim, 5 mil pessoas e apenas 2 mil likes. Dê seu like, vamos chegar a 5 mil likes também. Então, fica essa conversa, né? Vem ficar fingindo que estão ligando pra alguma coisa de liberdade. O Danilo Gentili, vamos colocar aqui, né? Vamos falar em bom português, porque eu sei, né? Eu tenho familiares que trabalham no audiovisual. Eu sei muito bem como é que roda esse mundo. Globo, conheço o SBT, conheço o Record, conheço. Vamos lá. O velho da van, quando era anunciante, ficava pedindo a cabeça de um certo apresentador de TV. O governo federal pedia a cabeça de um certo apresentador de TV. Tá? O governo federal pedia no governo Bolsonaro e pedia no governo Lula agora. A Janja pediu a cabeça de um certo apresentador de TV. Esse cara tá permanentemente, né, com o pescoço em risco. Como é que ele se garante? Tendo audiência, trabalho foda. Se ele não fosse foda, a rede que ele trabalha ia cortar ele. Aí fica esses bostas que tentaram a cabeça dele por anos a fio. Ai, liberdade. Ai, olha só, tirou o Bolsonaro, hein? Agora aconteceu o quê? Ô, meu querido, olha só. Aconteceu exatamente o que aconteceria se o Bolsonaro estivesse no poder.
Porque vocês nunca defenderam porra, né? Pelo contrário. Se o Bolsonaro ganhasse, Alan dos Santos e outros teriam muitos meios à disposição, meios de ação à disposição, através do aparelhamento do Estado, para fazer o que eles já fizeram quando tinham um pouco de poder. Perseguir os outros, botar a polícia de maneira injusta na casa dos outros, prender os outros, só porque os outros eram adversários políticos. Então, vão pro inferno. Ai, o Xandão, isso vocês que se virem com o Xandão, o problema é de vocês. Não fui eu que tava arrumando treta com o Xandão, foram vocês. Não fui eu que tentou usar a polícia pra prender os outros. Foram vocês. Vocês que se dane. Segura o teu reggae e cuida do teu problema. Na hora de prender minha família, como vocês tentaram, na hora de prender gente inocente, vou botar, falar com o Gol. Na hora de prender o Luciano Ayan, que era inocente, vocês não ligaram, não tinha liberdade, tinha porra nenhuma. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Aí vem com essa conversa mole. Bando de vagabundo.